Neurônios, mais uma abertura aqui, agora vai, hein? Deixa eu colocar o pessoal. Os- Agora vai. Agora vamos. Esse é o ao vivo no Brasil, né? Olha lá, Agora o sim, mestre. ele Boa noite. pelo computador não deu. É mais fácil, mais acostumado, mas por conta das aulas, mas não deu. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo Boa certo? noite, Matheus. Tudo certo? Beleza, tudo certo. Bom, pessoal, fala neurônios. Vamos começar mais uma live aí, hoje sobre um tema bastante importante, muito em evidência, né? Que levanta muitas dúvidas para os médicos e não médicos também, que é o transtorno do espectro autista. E a gente vai abrir primeiro para o Dr. Matheus se apresentar. Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade. Fico muito feliz com o convite mesmo para a gente falar desse tema tão importante. Sou o Matheus, sou neurologista infantil, fiz minha formação médica aqui na Universidade do Oeste Paulista, residência de pediatria aqui, e minha formação em neurologia infantil pela USP de Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas. E é um prazer falar aqui com vocês hoje. Maravilha, a gente queria agradecer mais uma vez sua presença. Amigo aí de velha data, da época eu do meu internato e da sua pediatria. Bom, acho que dá para a gente começar a fazer a abertura aqui, é, bem do início mesmo, né? Sobre o que é, assim, para quem, né, nunca ouviu falar, ouviu falar mais por cima. Acho que você poderia dar uma introduzida para a gente. Então, quando a gente fala em transtorno do espectro do autismo, né, nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. O que que é um transtorno do neurodesenvolvimento? É um grupo de condições que tem início na mais tenra idade, geralmente antes aí da idade escolar, e nesse grupo, cada transtorno vai ter uma cara, né? Vai ter aquilo que é o cerne do transtorno. No caso do transtorno do espectro do autismo, nós temos basicamente aí duas áreas que estão bem comprometidas. A primeira é a comunicação verbal, não verbal e a interação social. E no segundo, aí a segunda esfera do desenvolvimento aí e do comportamento comprometido é um padrão de interesses e comportamentos fixos, restritos, né, uma rigidez cognitiva importante. Então, para eu estar diante de uma criança no espectro do autismo, eu preciso necessariamente ter comprometimento nessas duas esferas, né? Ah, perfeito, Matheus. Como você já falou aí da suspeita clínica, já pensando no rastreamento, né? Uhum. Então, o que que a gente deve observar nesses marcos do desenvolvimento? Então, hoje, né, a gente prioriza pelo diagnóstico, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor, né? Então é importante que a gente avalie já desde os primeiros 2 anos de vida como está o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento social, né? É muito comum que os pacientes cheguem no consultório, isso acontece todos os dias, com algumas questões que são secundárias, né? Fazem parte do espectro do autismo, mas não tem aquele comprometimento chave que são os prejuízos relacionados à comunicação e à interação social. Então aí já com 1 ano de vida, né, nós já começamos a observar algumas coisas até antes das primeiras palavras que são extremamente importantes, né? O contato visual, se o paciente, se a criança segue a face de um adulto, né? Se o adulto faz graça para ela, faz brincadeiras, ela sorri de volta, se ela reconhece, né, a voz do pai, a voz da mãe. Por volta de 10, 11 meses de idade, já começa aquilo que é fundamental para o desenvolvimento, que é a tal da atenção compartilhada, que é a criança começar a partilhar do interesse do mundo com as pessoas ao seu redor. Por exemplo, a criança vê um cachorro, aponta na rua, ou olha para uma madeira e aponta, e olha para os pais mostrando aquele objeto que está chamando sua atenção, aquilo que é de seu desejo. Claro, de uma forma muito rudimentar, né? Se a gente for ver dificuldades na interação, na atenção compartilhada quando mais velho, é o que a gente está fazendo, né? Eu olho para o Felipe, eu olho para você, vocês olham para mim, a gente vai alternando esse foco, né? Nessa triangulação aí que é importante.
Então, quando a gente fala, principalmente aí tem 12 meses de idade, o paciente ainda não balbucia, não olha para os pais e já começa a dar sinais de buscar o colo, de querer estar junto, de mostrar interesse por brincadeiras, né? Apontar aquelas situações, aquelas coisas que chamam a sua atenção, né? Fala poucas palavras aí até os 2 anos, né? Que quando a gente já espera que comece a formar algumas frases. Esses são alguns marcos importantes relacionados à comunicação. Agora, relacionado aos critérios B, né, que são dos daquele conjunto de comportamentos restritos e repetitivos, nós temos talvez aí um dos mais comuns, né, e mais precoces é sensibilidade, né, as questões sensoriais, sensibilidade a barulhos muito altos, né? Pacientes que têm dificuldades alimentares parecem não tolerar algumas texturas, as famosas estereotipias, né, que é um padrão de movimentos aí repetitivos que parecem não ter um propósito, mas a gente sabe que talvez seja uma forma aí de da criança se regular, como por exemplo, movimentos repetitivos de mãos, né, o flapping, que é muito comum, a marcha em equino, que é o andar na ponta dos pés, que também é bem comum nessa idade, né? Então, todos esses são sinais aí, talvez um pouco mais precoces, né, entre 1 ano e o segundo ano de vida, que já chamam a atenção. Agora eu queria falar de algumas coisas de 2 pontos que são importantes, é lógico que não estão nos critérios diagnósticos, mas se a gente está diante de uma criança que apresenta isso, né, temos que ficar atentos com possíveis transtornos do neurodesenvolvimento e talvez o TEA dentro deles, né? Aquela criança tem uma dificuldade de sono entre 1 e 2 anos, assim, significativa, né? Acorda várias vezes durante a noite, passa períodos prolongados da noite apenas chorando, não consegue pegar no sono, né? Às vezes troca o dia pela noite. E qualquer, assim, principalmente entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, regressão de habilidades, perda de habilidades, começou a falar algumas palavras e parou do dia para a noite. Tinha um comportamento dócil, interagia bastante, fazia contato visual e parou do dia para a noite. Isso é um sinal de alarme, assim, muito significativo. Perfeito. Matheus, acho que já dá Ah, para a gente começar a falar um pouquinho também das ferramentas de triagem, além do que você já comentou. uhum. Que vocês costumam usar aí no dia a dia? Olha, confesso que no ambulatório, né, no consultório, eu uso poucas ferramentas de triagem, eu fico mais interessado na história e na observação do paciente. Mas as ferramentas de triagem são importantes principalmente para aquele que não é neurologista, né? Para o médico do posto de saúde, né? Para o pediatra, eles são extremamente importantes. E eu queria deixar um que é assim, na minha percepção, deveria ser amplamente difundido, que é o MChat, né? É um conjunto de 20 questões, na verdade são 2 questionários com praticamente as mesmas questões, né? Muda o jeito da gente responder. O questionário de rastreio do MChat tem 20 questões relacionadas a vários comportamentos, tanto relacionados a essa questão da interação social, por exemplo, tem lá, quando você chama o seu filho, parece que ele não te escuta, né? Acho que seu filho tem dificuldade de olhar nos olhos, acho que ele não demonstra interesse por outras crianças. Também tem questões relacionadas a estereotipias. Então, são 20 questões e se o paciente tem assim, uma resposta positiva em 2 delas, é um paciente com um baixo risco à hipateia. Acima de 3 a 8 já é um risco relativo e já requer que a gente aplique o questionário de segmento, né? E acima de 8 é um risco importante para o transtorno do espectro do autismo, já deve ser encaminhado para o neurologista infantil. Isso é importante porque quanto mais cedo a gente fecha o diagnóstico, né? Mais cedo a gente começa a intervir, melhor é o prognóstico, né? Então, o rastreio, mesmo que a gente fique na dúvida, e às vezes, principalmente os casos com menos prejuízo, menos comprometimento, nas primeiras consultas pode deixar uma dúvida. O mais importante é, eu não vou deixar de intervir, já vou encaminhar esse paciente para a terapia multidisciplinar, porque isso implica diretamente no desfecho. Ah, maravilha. Matheus, você comentou muito bem aí que os marcos do desenvolvimento acabam sendo os red flags, né? Os sinais de alerta. E Uhum. aí eu queria que você explicasse essa diferença entre os sinais de alerta e o diagnóstico definitivo.
Perfeito. Quando a gente fala nos sinais de alerta, são situações que vão me levar a pensar na possibilidade do transtorno do espectro do autismo, mas não necessariamente, né, vão estar presentes, não são equivalentes, né, ou tem esses sinais de alerta, eu estou diante de uma criança com TEA, né, por exemplo, tem uns que são mais sugestivos, né, vamos supor, regressão do neurodesenvolvimento é algo bem associado ao transtorno de espectro do autismo, pelo mecanismo da poda neural que acontece aí, né, entre 1 ano e meio, 2 anos e meio, geralmente. Agora, as estereotipias, né, por exemplo, podem estar presentes no desenvolvimento de crianças típicas. Até aí, 20 a 30% das crianças podem ter estereotipias ao longo do desenvolvimento. A mesma coisa a marcha equino, né? Às vezes chegam crianças com nenhum comprometimento da linguagem, de interação social, andou na ponta dos pés um pouquinho, né? Aí já aquela questão de uma coisa é você orientar a família, né? Outra coisa, às vezes, a informação chega de maneira a aterrorizar a família, né? Os pais vêm super Hum. preocupados por conta de algo isolado, né? Então, eu vi sinais de alerta, vale a pena a gente investigar. Quando a gente fala em diagnóstico, o diagnóstico é clínico conforme critérios clínicos do manual, né? Diagnóstico dos transtornos mentais, né? É a forma que a gente faz hoje. E aí nós temos critérios A, B, C, D e E. E eu gostaria de frisar principalmente o A e o B. Lembra que eu falei da questão das duas esferas de comprometimento? O A, nós temos 3 critérios relacionados à comunicação verbal, não verbal e à interação social. E os 3 são obrigatórios para o desenvolvimento, para o diagnóstico, desculpa. Ou seja, se eu tenho um critério, 2 critérios, eu não tenho o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo como eu tenho, como a gente faz hoje, né? Nos critérios B, nós temos 4 relacionados a comportamentos aí restritos, repetitivos, né? Por exemplo, as estereotipias, as queixas sensoriais. Desses 4, eu preciso de 2, né? Ou seja, eu falo para os pais, o que vai mandar, na realidade, são os critérios A. Eles que eu preciso ter os 3 para fazer o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, como eu tenho hoje, né? Vejam que, principalmente nos casos leves, eu posso não fechar os critérios na primeira consulta, né? Talvez os prejuízos fiquem mais aparentes conforme vai aumentando a demanda social, né? Isso é muito comum. Então, a gente inicia um processo diagnóstico, uma investigação diagnóstica, já a reabilitação, mas sempre orientando a família como o diagnóstico é feito, né? Porque aí eles entendem, porque, veja, às vezes a gente sente os pais chegam e, sem querer, acabam pressionando por um diagnóstico, mas muito porque sabem que começar a intervir já está relacionado ao prognóstico. Então, se eu tomo esse tempo ao final da consulta para explicar como é feito o diagnóstico e que a gente não vai deixar de intervir, a gente já tem um cenário bem mais tranquilo, entendeu? Então, os critérios A e B é o que eu gostaria de frisar aqui. No C, D e E, nós temos questões relacionadas que tem que estar presente desde o início, ou seja, o paciente tem que ter prejuízos desde criança, né? Para vocês, não pode chegar como neuroadultos um paciente que começou a ter prejuízos do TEA com 23, 24 anos, isso é estranho, né? A gente tem que ter marcos desde o início, não pode ser explicado por outras condições, né? Que, por exemplo, às vezes só uma deficiência intelectual isolada, né? E deve necessariamente trazer prejuízo. Se eu não tenho prejuízo, eu não tenho transtorno. Isso é extremamente importante de se frisar. Outra coisa que é importante é que os critérios têm que estar presentes em algum momento da vida, né? Então eu posso olhar, posso e devo olhar para trás, né? Por como era o paciente quando tinha 1, 2 anos, como ele foi evoluindo, e eu preciso preencher esses critérios ao longo da vida, né? Não precisa ser necessariamente se o paciente chegou para mim com 8, 9 anos de idade, já com uma comunicação melhor, talvez nesse momento ele não preenchesse todos os critérios, mas se olhar de maneira retrospectiva, isso vai acontecer, né? Isso é como é feito o diagnóstico hoje, né? 2025. Talvez ano que vem mude, vamos ver. Bom, perfeito. Você já deu uma pegada boa nos critérios, né, do DSM-5. E eu acho que já dá para a gente colocar um pouquinho também, comparar essa avaliação clínica e a avaliação formal envolvendo equipe multidisciplinar,
Tá. psicopedagoga, fono, neuropsicóloga. Você poderia falar um Hum. pouquinho sobre isso também? Sim, claro. Assim, eu falo no consultório que a gente, no filme da vida do paciente, no meu consultório eu vejo cenas isoladas, né? Eu vejo uma cena hoje, uma cena daqui 3 meses. Lógico que a gente tem uma ideia de como o paciente evoluiu nesse tempo. Mas no processo diagnóstico, o olhar da equipe multidisciplinar que vai ver esse paciente toda semana e através de relatórios, às vezes reuniões, eles vão me trazer aí um substrato clínico para eu preencher os critérios do diagnóstico, mesmo quando eu não tenha. Veja, lógico que a avaliação neuropsicológica é importante, né? Ela não é, por exemplo, mesmo sem ela eu consigo fechar o diagnóstico, mas ela é desejável em alguns momentos, né, para nós, né, por vários motivos. Mas a gente tem que lembrar o país que a gente vive, né? Eu trabalho tanto no meu consultório quanto no ambulatório SUS. Então, que porcentagem dos meus pacientes consegue fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Infelizmente, não é a maioria, e lógico que tem muito valor. Mas por isso que é importante eu ter o olhar da equipe multidisciplinar, o olhar dos pais, o olhar da escola e a minha observação do comportamento, né? Nosso exame neurológico na infância muitas vezes é diferente, né? É na observação do comportamento. Eu gosto de buscar o paciente sempre que posso na sala de espera, porque daí eu já vejo como ele está brincando, como ele olha quando eu chamo pelo seu nome, como ele me cumprimenta, entendeu? Tudo isso é exame neurológico para nós, né? Então é importante a gente entender que esse olhar, né, de todos pode contribuir aí tanto para o diagnóstico e também é fundamental para o segmento a longo prazo. Ô, Matheus, por curiosidade, o teste neuropsicológico está saindo quanto aí? A Ah, média, depende assim. muito. Em torno aí, um bom teste, uma boa avaliação neuropsicológica, em torno de 1.000 a 1.500 reais, sabe? Uma boa avaliação. E aí, quando eu falo para os pais, a gente tem que fazer boa mesmo, porque é um investimento, né? Não é, É, não um é algo salário mínimo. barato. Então, a gente tem que saber também para quem encaminhar, né? Porque inclusive, às vezes eu gosto de sugerir alguns testes aí na bateria, né? Perto do que eu gostaria de avaliar. Por isso que é importante para nós, assim, né? Avaliação neuropsicológica, né? A gente tem que conhecer que gama de testes que o psicólogo utiliza e muito comum que eu, na conversa com os psicólogos, eu falo, é um adolescente, gostaria que fizesse um Vineland dele, eu estou na dúvida se é um comprometimento intelectual ou não, então que estratégia que a gente pode utilizar. Entendeu? Então é sempre importante essa troca também, a gente conhecer como é feito a avaliação neuropsicológica. Ah, legal. Aí, uma pergunta, eu acho que essa é mais para você explicar sobre as novas classificações, né? O Uhum. TEA leve, moderado e grave ainda faria sentido atualmente? Essa Cara, classificação antiga? hoje a gente utiliza nível um, 2 e 3, né? É um dos modos que nós classificamos e que, para mim, também isso vai ter que mudar, porque você vai pegar 50 crianças aí, TEA nível um de suporte, cara, as dificuldades são bem variáveis, cada paciente tem um prejuízo diferente, então são pacientes muito diferentes dentro do mesmo nível de suporte, entendeu? Eu acho que faz sentido no nível 3, que é aquele paciente que a gente diz que ele, na realidade, que precisa de muito suporte, né? Na realidade, ele precisa de suporte para praticamente tudo na vida. Às vezes não tem a linguagem funcional e para as atividades de vida diária, ele também precisa de um suporte significativo de higiene, de alimentação, né? No nível 2 ele precisa de um suporte substancial, mas já tem uma certa independência, né? Nível um é aquele paciente que ele consegue se virar sozinho, precisa de algum direcionamento, né? Mas assim, teoricamente ele teria que conseguir fazer a maioria das coisas de maneira independente, lógico, aquilo que é esperado para a idade. É importante a gente saber que também o nível de suporte pode variar, né, conforme o estágio que o paciente está, né? Às vezes pacientes nível 2 podem virar nível um no futuro, né? Porque o prejuízo vai ser menor em alguns momentos. Por isso que eu falo que isso vai ter que mudar, né? Eu gosto muito da classificação de como está no CID-11, né? Que são dois fatores que são extremamente importantes.
Eu classifico o meu paciente quanto à presença de comprometimento da linguagem funcional e quanto à presença de comprometimento intelectual, né? Eu acho que isso assim, diz muito mais sobre prognóstico do que nível um, nível 2, nível 3, né? Lógico que hoje, academicamente, é o que é mais aceito, nível um, nível 2, nível 3, mas a minha percepção pessoal é que ele não me dá, né? Se eu, esse paciente é TEA nível um, esse paciente é TEA nível 2, ele não me diz muita coisa sobre o que o meu paciente precisa ou não. Perfeito. E em relação a patologias relacionadas ao paciente com TEA, o que é mais comum? De longe os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Porque nesse grupo há um compartilhamento aí de fatores de risco genéticos e ambientais. Então, se a gente for ver, entre 30 a 40% das crianças no espectro do autismo vão ter o TDAH associado, né? Também em torno de 30 a 40% vão ter algum tipo de comprometimento intelectual, é muito frequente, né? E aí isso é algo que preocupa muito, é muito doloroso para as famílias, né? Epilepsia também é muito frequente. Nós temos muitos distúrbios de sono, nós temos transtornos de humor, então existe uma ampla gama de condições que vem nesse pacote aí do transtorno do espectro do autismo, né? E além daqueles dois pontos do CID-11, eu costumo descrever no prontuário transtorno do espectro do autismo com ou sem comprometimento intelectual, com ou sem comprometimento da linguagem funcional e com tais comorbidades. Eu acho que aí a gente consegue ter uma ideia melhor de que paciente é esse que eu estou lidando, sabe? Esse paciente, quando apresenta epilepsia, tem Hum. algum padrão que é mais comum? Qual droga vocês costumam utilizar mais? Depende, é muito variável, sabe? Porque eu tenho tanto uma maior incidência das epilepsias focais autolimitadas da infância e das generalizadas idiopáticas, que são as mais comuns da infância, mas eu também tenho transtorno de espectro do autismo no contexto de condições genéticas com epilepsias refratárias, né? No contexto de condições aí neurocutâneas, como a esclerose tuberosa, e aí já é um outro tipo, né, de condição. O que eu tento sempre que possível, né, é fazer com que meu tratamento aí com fármaco anticrise, né, ver se tem algum outro benefício comportamental de uma medicação ou outra que eu possa associar e talvez aliviar também um pouco nessa parte, né? Uhum. Mas é muito variável, assim, não consigo te precisar porque a gente vai entrar num negócio muito amplo. Ô, Messi, a Márcia fez uma pergunta, Uhum, voltando ali ao teste neuropsicológico. É uhum. possível avaliação neuropsicológica para um autista não verbal? Sim, tem testes que podem ser aplicados, até testes de inteligência e não verbal, né? A gente tem. Só que quando a gente vai solicitar uma avaliação para um paciente aí não verbal, principalmente antes dos 5 anos, qual que é o objetivo da minha avaliação neuropsicológica, né? Porque dependendo, eu já tenho o diagnóstico aí do transtorno do espectro do autismo, já consigo inferir um possível comprometimento intelectual aí. E qual que vai ser o objetivo dessa avaliação? Lógico que é desejável para nós, né? Mas a gente tem que pensar nisso principalmente na hora de onerar a família com essa avaliação, porque eu falo para os pais, ó, é importante sim, mas às vezes se você tiver que escolher entre investir esse dinheiro em reabilitação e fazer avaliação neuropsicológica, a gente precisa talvez estabelecer as prioridades, sabe? Isso é algo muito importante porque, infelizmente, o transtorno de espectro do autismo ainda tem um acesso difícil para as pessoas, né, de terapia, de avaliação neuropsicológica. Então, é possível, existem algumas ferramentas de triagem, algumas ferramentas de avaliação que o neuropsicólogo pode utilizar, mesmo em pacientes não verbais. A gente tem que sempre ter claro e explicar para a família qual que é o objetivo, né? Eu gosto de fazer, né, quando eu preciso ver, por exemplo, comprometimento intelectual depois dos 6, 7 anos, sabe? Acho que a gente já consegue ter um substrato melhor, consigo ver outras situações aí associadas, mas enfim. Então essa é a minha percepção, como eu faço no dia a dia, sabe? Muito pensando assim, conversando com os pais, ó, o que é possível para vocês, o que não é possível hoje, entendeu? Vamos estabelecer
as prioridades, mas que é possível fazer alguns testes aí na avaliação neuropsicológica. Ah, excelente. E aí você falou muito bem do diagnóstico, dos critérios, né? E agora entrando um pouquinho no contexto do médico generalista. Uhum. Quando então encaminhar para o neuro e quando também não precisa encaminhar, Olha, em relação aos marcos principalmente, né? sempre que você vir, né, para quem é generalista ou pediatra, eu tenho atraso de linguagem, né, e tenho algum dos sintomas B, sempre você vai encaminhar, né. Tem alguns pediatras que têm uma mão muito boa de transtorno do neurodesenvolvimento também, né, então, esses profissionais às vezes falam, ó, explicam para a família, nós vamos fazer uma investigação nesse sentido, vou te encaminhar para reabilitação. Aqui a gente vai avaliando o desenvolvimento da criança. Agora, não é que não precisa, mas talvez você possa encaminhar com mais calma, né? Se eu só tenho, meu paciente tem só alguns comportamentos dos critérios B e não tem nenhum comprometimento da linguagem funcional. Esse paciente pode ser acompanhado pelo pediatra no seu desenvolvimento, né? Enfim, então os pacientes só têm algumas estereotipias. Andou, na ponta dos pés durante um mês e depois parou, não tem nada relacionado à comunicação verbal, não verbal, interage super bem com outras crianças, brinca junto, dá aquele trabalho de criança daquela idade mesmo. Não necessariamente você precisa encaminhar para o neurologista, sabe? Agora, fiquei na dúvida, não sei muito bem do que eu estou diante, eu acho que a gente sempre deve pecar pelo excesso, né? É preferível que a gente encaminhe para avaliação e também encaminhe para reabilitação e depois nós, de 6 meses, ó, né? Graças a Deus passou, não estamos diante de um garotinho no espectro do autismo, do que nós deixarmos de intervir, né? Perfeito. Bom, a gente já comentou da importância do atendimento multidisciplinar, falamos agora quando encaminhar, né, para o neuro. E assim, quais são os principais pontos que você fala, olha, agora de fato, para o pai, principalmente, às vezes pensando em administrar o recurso da família, né? Quando o Uhum. paciente vai precisar de uma, é, de uma fono, da psicóloga, de uma terapia ocupacional. Assim, crianças que chegam para mim nos primeiros anos de vida, eu encaminho para fono, para terapeuta ocupacional e para psicologia, né? E aí depende muito da abordagem que vai utilizar de profissional para profissional, sabe? Porque a gente sabe que a estimulação está intimamente ligada ao desfecho, né? E o que eu falo para os pais a terapia ensina habilidades. Nenhum remédio vai ensinar habilidades para o seu filho, né? É a terapia. É como se a gente fosse construir uma casa, você tem que começar pela fundação, depois as paredes. Não adianta você fazer um caminho inverso, né? E não adianta também achar que eu consigo caminhar sem equipe multiprofissional. Não consegue. Precisa encaminhar, só que a quantidade de horas de terapia e vou fazer mais psico, vou fazer mais fono, vou fazer mais TO, depende muito de paciente para paciente, né? Eu gosto de prescrever carga horária e do que eu acho mais adequado para cada paciente. É lógico que nos primeiros anos, né, vamos dizer, se tudo correr bem, nos primeiros anos a gente tem uma carga horária maior, né, de acordo com as necessidades de cada paciente, e depois nós vamos reduzindo a carga horária de acordo com os avanços, né, porque eu falo, a criança precisa ter tempo de ser criança também, né? Não adianta, às vezes eu pego crianças com carga horária tão grande de terapia e você vê que o paciente já teria condição de ter uma redução dessa carga horária e eu pergunto para a família, que hora que ele brinca, né? Que hora que ele vai numa praça correr com as outras crianças, que hora que ele faz isso? Paciente que tem condição, né? Eu entendo às vezes a preocupação, nossa, mas e se eu reduzir as terapias e o paciente não é não evolui bem, a gente pode recalcular a rota, né? Mas o menino só vai ser criança uma vez, né? Então a gente precisa ter isso. E também a metodologia, né? Hoje é muito difundida a importância do ABA para crianças no espectro do autismo.
mas as intervenções baseadas na UABA não vão ser as mais indicadas em todos os momentos da vida, né? Então, crianças mais velhas com cognitivo preservado, com uma boa linguagem funcional, talvez eu tenha que transicionar ele para uma terapia cognitivo-comportamental, entendeu? Então, no segmento TEA, é sempre eu falo para a família que é um exercício de vocês vêm, me trazem as dificuldades, junto com esse olhar multidisciplinar, a gente avalia quais são os prejuízos, estabelece uma estratégia para o período interconsulta. E toda consulta nós fazemos isso de novo, né? Isso é, assim, é a base, né, do tratamento. Não tem tratamento sem equipe multidisciplinar. Ô, Matheus, aproveitando o ensejo, você comentando das terapias e tal, Uhum, como que funciona, por exemplo, fechou o diagnóstico, aí uhum. você vai emitir um laudo, né? Por Sim. exemplo, principalmente o paciente do SUS, né? Como que funciona? Como seria a importância desse laudo para acesso a terapias, para a escola apoiar essa criança também? Como que funciona isso? Ah, cara, no SUS eu tenho duas experiências bem diferentes, né? Eu moro em Presidente Prudente. Aqui nós temos algumas unidades em que os pacientes têm acesso à equipe multidisciplinar com encaminhamento pelo SUS, né? Só que veja, ainda para demanda é pouco, né? E a gente tem algumas cidades pequenas, eu trabalho em uma cidade de poucos habitantes, né, menos de 5 mil, e eles têm um centro de intervenção, né, mas claro, tem uma quantidade bem menor de pacientes, mas eles conseguem fornecer pelo menos as estimulações aí uma, duas vezes por semana para cada paciente, né? Então a importância do laudo é isso, e muitas famílias buscam a judicialização também, né? E acredito que é o que eu faria, no caso, se meu filho tivesse o diagnóstico, ó, não tenho plano de saúde, não consigo arcar, eu vou buscar a judicialização, né? Eu acho que as famílias que não têm a condição, se fosse, né, se eu tivesse nessa situação, acho que é o que eu faria também, né? Mas isso mostra que é, o quanto a gente está defasado nessa situação, né? Como é que eu vou tratar, às vezes, meus pacientes no SUS, a gente acaba, às vezes, prescrevendo mais medicações, coisas que talvez daria para você trabalhar com terapia, você vê que a medicação melhora um pouco, mas, como eu disse, não ensina habilidades, né? Então, o paciente acaba patinando um pouco mais, a trajetória do paciente é mais difícil sem o acesso às terapias. Perfeito. Bom, acho que agora a gente já pode começar a falar um pouquinho mais do tratamento. Falando das intervenções não medicamentosas, você já citou várias, Uhum. para o pessoal, para a gente poder dar uma definida melhor, quais são as principais que você destaca? Nas intervenções medicamentosas, desculpa, cortou. Não medicamentosas. Não medicamentosas, para mim, a intervenção precoce com psicofonoterapeuta ocupacional. Já escolher bem o momento de iniciar uma psicopedagogia, eu gosto de encaminhar cedo, às vezes com 3, 4 anos, dependendo do paciente, principalmente aqueles que eu vejo que tem uma chance maior de ter um comprometimento intelectual. Cara, para mim, além, lógico, da educação na escola, né? Precisa haver uma orientação parental em como agir com aquele paciente, né? Existem cursos de aplicação aí de aba também para treino parental. Eu falo para os pais que sempre que possível a gente tem que colocar a criança num esporte, né? As crianças no espectro do autismo já têm uma hipotonia aí, né? Importante que o esporte pode nos ajudar e também o esporte ensina muitas situações relacionadas a regular as emoções, a interação com outras crianças, né? Então eu acho que é a parte fundamental. Eu gosto muito da musicoterapia também e nas práticas baseadas em evidência, a gente vê que, apesar de ainda não ter uma evidência robusta, tem alguns estudos que mostram uma eficácia bem interessante. Inclusive tem experiência legal com pacientes não verbais com musicoterapia, que é até bonito de ver, né? Quando você recebe vídeos assim, é uma coisa que Uhum. a gente ganhar o nosso dia, né? Então, depende muito, né? Mas nós temos essas ferramentas, né? E nutricionista para terapia alimentar para paciente que tem muita seletividade alimentar. É importantíssimo também. Ah, legal. E quando indicar então as medicações? A medicação, né, se é um transtorno, não é uma doença, não tem uma cura medicamentosa para o TEA, né? Então, basicamente, sintomas-alvo. O que está atrapalhando o meu paciente?
Veja, o paciente é muito agitado, né? Não consegue nem receber as intervenções na terapia por conta de uma agitação, por conta de irritabilidade. Tem muitas crises comportamentais, aí eu vou atuar com base na irritabilidade. É um paciente mais velho, eu comecei a ver que ele tem muita dificuldade de atenção, né? Tem um possível TDAH associado, eu vou tratar os sintomas de desatenção. É um paciente que eu vejo que desenvolveu sintomas ansiosos importantes, né? Posso ter um transtorno de humor, eu vou abordar nesse sentido. Então, eu busco os sintomas-alvo, né? Tem dificuldades de sono, e naquele sintoma-alvo, naquela comorbidade, aí sim eu vou estabelecer a medicação mais apropriada. Eu falo para os pais que para começar um remédio eu tenho que ter um objetivo claro. Se eu não tenho objetivo claro, eu não vou começar uma medicação por começar. Perfeito. E, claro, né, a gente tem que levantar a bola em relação à pseudociência, ainda mais hoje em dia, né, com a internet, enfim. O que você me diz sobre isso? Cara, a primeira coisa que eu falo é assim, eu acho triste, né? É, tudo que a gente utiliza, eu como trabalho com medicina baseada em evidência científica, né? Eu gosto de não perder tempo, mas utilizar os últimos minutos da consulta para explicar para os pais o que a gente tem de evidência, o que não tem, o que é melhor, como que a gente vai planejar o tratamento. Eu acho que assim, a pseudociência vem no sentido de talvez aterrorizar e buscar um ganho secundário, sempre com mensagens alarmantes, né? Eu sei coisa que os outros médicos não sabem, o jeito que eu faço é muito melhor, as minhas intervenções são melhores do que todas as outras pessoas do mundo, né? Do que todo mundo que estabelece os guias baseados em evidência, mas o carinha ali da esquina sabe muito mais, entendeu? Então, falo para as famílias tomarem cuidado com isso, né? É lógico que a ausência de evidência não é igual à ausência de eficácia, né? A gente tem que, por isso, por exemplo, um exemplo que eu vou dar agora, que eu acho interessante, né? No último ano, né, nós começamos a ter uma evidência sobre a suplementação do ácido folínico nas crianças do espectro do autismo. Ainda precisa de evidências mais robustas, né? Mas os estudos são até animadores, né? Então, o que que eu faço com as famílias? Eu falo assim, olha, surgiram tais estudos, mostram que pode ter um benefício, ainda precisa de uma maior evidência, mas como é de um custo menor, não teve efeitos colaterais, eu acho que vale a pena a gente tentar. Isso é uma abordagem, entendeu? Outra coisa seria se eu falasse, ó, é isso aqui que vai mudar o diagnóstico do seu filho, que vai mudar o quadro clínico dele, então a gente precisa já começar. Então veja que tem métodos de você fazer, né? E sempre dizendo assim, eu não sou o dono da verdade, mas eu vou passar sempre o que eu tiver de melhor que eu puder providenciar para aquele paciente, né? Então, muito cuidado com as informações que tem por aí, né? Os pacientes às vezes trazem nas consultas prints e mostram, isso tem evidência, não tem? Isso é interessante, sabe? Porque quanto mais informação você dá, mais seguro o seu paciente fica. E a gente já teve num grupo da residência, para vocês verem só como é predatório e, na minha visão, assim, criminoso, paciente com prescrição de probiótico no valor de R$ 5.000, né? Me- Quem tem R$ 5.000 para gastar, né, dessa forma? Ninguém, né? E essa paciente podia estar, talvez, tendo acesso a mais horas de terapia, né? Outras abordagens, né? Terapias, assim, experimentais, eu falo para os pais, olha, se vocês optarem por fazer tal intervenção, que é experimental, ainda não tem evidência, eu vou torcer muito para que dê certo, né? Quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor. Mas eu gostaria que vocês estivessem orientados antes de decidir, que hoje a gente ainda não tem evidência e por aí vai. Eu acho que é o jeito mais adequado de se fazer, sabe? Ah, maravilha. Aproveitando aí, essa pergunta eu estava esperando. A Márcia fez a pergunta que eu estava esperando aqui para passar para o Dr. Matheus. Doutor Matheus, tem evidências científicas do uso do canabidiol no TEA? Tem evidência científica, sim, né? Questão relacionada ao canabidiol ainda não é como uma primeira escolha, né? Nós temos evidência maior de outros fármacos, né? Então, geralmente não é a minha primeira escolha, mas tem evidência sim, né? Ainda são estudos limitados, precisamos de mais evidências, se Deus quiser, teremos mais ainda. Algumas limitações, a gente ainda não sabe muito bem
qual produto derivado do cannabis é o melhor, né? Quais as melhores doses ainda para os pacientes, então depende muito. Então, e eu uso canabidiol em bastante paciente até, sabe? Principalmente nos quadros refratários. Então, orienta a família, nós vamos começar com tal produto, pensando nisso, nesse aspecto, sempre começar em dose baixa e escalonando devagar, né? Hoje mesmo e observando a resposta do paciente. Até porque tem pacientes que pioram muito com canabidiol, né? Isso também acontece. Hoje eu conversei com uma mãe, né? Que é um garoto com um transtorno de espectro autismo nível 3 suporte bem comprometido. Ele se dá muito bem com canabidiol, ele vem melhorando aí de uma maneira importante, sabe? A gente fazendo aquele exercício de ir ajustando aos pouquinhos, buscando a melhor dose, né? É isso que eu julgo a melhor maneira de fazer, né? Enquanto a gente ainda não tem evidências mais robustas, assim, um guideline específico. Perfeito. CBD e THC também? Eu uso os dois, né? Eu uso isolado, às vezes CBD com THC. Depende muito de paciente para paciente. Se tem epilepsia associado, eu prefiro fazer o isolado, porque a gente consegue usar doses mais apropriadas para epilepsia, né? Se o paciente já tentou CBD com THC e não ficou bem, às vezes a gente pode tentar o CBD isolado também, né? Explicar para a família que é um outro produto e tentar também. Já tive bons resultados das duas maneiras aí. Perfeito. Em relação nessa linha aí de pseudociência e baseado em evidência, né? O pessoal que vai assistir a gente agora ou no futuro, vacina causa até. Até hoje não tem nenhum estudo que dê uma relação causal entre vacina e o transtorno de espectro do autismo, né? E vai, inclusive, minha ressalva, né? Hoje, como trabalho no hospital terciário, a gente vê que as UTIs pediátricas estão lotadas, né? Até agora, a gente está nas férias, né? E a gente está tendo uma redução no quantidade de crianças que estão recebendo vacinas, então cuidado, né? Nós, até hoje, não temos nenhuma base científica para acreditar que a vacina esteja ligada ao transtorno do espectro do autismo, né? Então, hoje, a gente não tem nenhum substrato científico para dizer que sim. A Renata fez uma pergunta aqui também, se a terapia MIG tem evidência. Terapia MIG também é evidências limitadas, é um tipo de terapia intensificada, sabe? De muito difícil acesso pelo valor, pelos pacientes, né? É, É claro que alguns vão acabar melhorando, talvez até por ser intensificada, né? Mas na minha percepção e pelos que a gente tem de evidência científica hoje, né? O paciente que tem indicação do MIG tem indicação do ABA, né? E o ABA ainda seria superior, né? É o que a gente vê de melhora nos pacientes, principalmente de 2, 3 anos, com comprometimento intelectual, com comprometimento da linguagem funcional no ABA, é muito significativo, né? Muito significativo. Bom, aproveitando aí as dúvidas frequentes, os mitos, né? Assim como da vacina, acho que a pergunta que você deve ouvir sempre, né, doutor Matheus? Meu filho não fala, ele tem autismo? Depende, se ele só não fala, se é só uma dificuldade na linguagem expressiva, mas ele tem um bom contato visual, ele compartilha muito bem a atenção, demonstra interesse por brincar com as outras crianças, entende expressões, e regras sociais das brincadeiras, né? Tem um gestual, né, compatível com aquele ambiente na hora de buscar se comunicar. Talvez a gente esteja diante de um outro diagnóstico, né? Como transtorno de desenvolvimento da linguagem, uma apraxia de fala. Então, ausência de fala, o filho não falar não é igual a TEA, mas é um sinal de alarme bem importante. Talvez o mais comum que a gente tenha, né? O mais difundido. Perfeito. E para os pais, né, de crianças que vão assistir o nosso vídeo, o que você deixa aí de mensagem para eles, principalmente? É, eu falo que brinco bastante, né? Você nem talvez não seja uma piada tão engraçada, mas para mim é
que a criança não sai da barriga da mãe com o manual colado nas costas, né? Então, às vezes, para os pais é muito difícil de você reconhecer sinais de alarme. Então, às vezes, questões fiquei na dúvida, busca, conversa com o seu pediatra, busca informações boas, sabe? Mas busca informações que não vão te deixar aterrorizado, né? Cuidado para não ser presa fácil de pessoas que estão tentando tirar proveito da sua fragilidade, né? Olha, fiquei na dúvida, é melhor você passar por uma avaliação e o neurologista falou, olha, não, né, por conta disso, não acredito que o diagnóstico seja provável, acho que nós temos outras justificativas para isso do que você ficar em casa com dúvida, né? Às vezes, para nós, nos casos mais leves, o diagnóstico, às vezes é tão difícil, né? Esses dias fechei um diagnóstico de uma menina de 12 anos que eu considerei muito difícil, foi só feito de maneira retrospectiva, aí, né? Então, se para nós, às vezes, pode ser muito difícil, imagina para os pais que não têm a formação na área da saúde. Então, eu fiquei na dúvida, já busque o atendimento, né? Ah, não sei se é momento de buscar um neurologista, busca o pediatra. O pediatra deve e sabe acompanhar muito bem o desenvolvimento das crianças, né? Então já pode dar aquele feedback inicial. E uma vez diante de um diagnóstico, né, é uma estrada diferente do que os pais estavam esperando, né? É um balde de água fria. Mas isso não significa que, não, apesar de uma estrada diferente, não vai, também vai ser uma estrada valiosa, né? Vai ter os seus ganhos, os seus dias bons, os seus dias ruins. Então, acho que assim, o diagnóstico não é o final, entendeu? O diagnóstico é o começo. Nós vamos trilhar esse caminho junto aí, mas é o começo, né? Muito bacana. A Fernanda fez uma pergunta também, acho que dá tempo aqui antes de fechar. Doutor, altas habilidades pode ser parecido com autismo? Crianças com altas habilidades têm chances maiores de ter algum transtorno do neurodesenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro do autismo. Eles podem, inclusive, ter mais traços autísticos do que outras crianças e não necessariamente o diagnóstico, né? Então, sim, é inclusive uma condição muito frequente nas crianças com altas habilidades, sabe? Tanto TEA, TDAH também é bem frequente, né? Então, sim. É parecido, às vezes se confunde, vai ser às vezes difícil de diferenciar se está no espectro ou não, principalmente nos casos com pouco prejuízo. Perguntaram aqui, ó, tem uma idade limite para uma criança adquirir a fala? É um mito que a criança não adquirir até os 7 anos torna-se mais difícil adquirir a fala funcional? Não existe assim uma idade limite, sabe? Pelo menos hoje. Mas a gente sabe que, claro, conforme o tempo vai se passando, né, a probabilidade do paciente desenvolver uma fala completamente funcional vai diminuindo, né? Por isso que desde cedo, né, é importante talvez identificar esses pacientes e trabalhar métodos de comunicação alternativa, sabe? Isso pode ser um diferencial aí para os pais, um diferencial para o paciente. Uhum. Ah, perfeito. Doutor Matheus, antes de te agradecer para a gente fazer o encerramento, eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado aí. A gente quer abrir espaço para você falar sobre, até acho que o que você sente sobre essa exposição exagerada de autismo. Você vê todo mundo pergunta sobre tudo, sobre qual droga pode, sobre qual droga não pode, sobre Uhum. qual marco está mais ligado ao diagnóstico ou não. Que mensagem você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo aqui a live com a gente? Sabe, no último semestre, eu entrei na faculdade de medicina como professor no último semestre, né? E a gente teve a oportunidade de fazer um evento sobre a neurodiversidade. E eu busquei esse descritor no PubMed, a neurodiversidade, assim, o tanto de artigos que a gente tem de 2 anos para cá é muito mais do que a gente tinha, talvez, de 15 anos até esses últimos 2 anos, entendeu? Então, todos nós estamos aprendendo muito juntos. E todo dia, né, se você não lê, deixou um dia sem estudar, você perdeu alguma informação. Tá surgindo coisa nova, né? Tá surgindo coisa nova boa. Então, o que eu gostaria. É lógico que eu gostaria de deixar isso para os pais no sentido de talvez acalmar um pouco mais, sabe? É muito importante que essa exposição que o autismo está recebendo para a gente poder fazer diagnósticos cada vez mais precoces
mas a gente tem que também entender que às vezes o diagnóstico vai ser um processo. E o diagnóstico ser um processo não quer dizer que a gente vai deixar de intervir, vai deixar de tratar, pelo contrário, né? Você tem que começar a intervir já desde a primeira consulta, né? Fiquei na dúvida, eu vou encaminhar para a equipe multidisciplinar, eu vou avaliar o desenvolvimento desse paciente sobre esse amplo, vários aspectos. E é importante a gente entender que eu falo que às vezes eu trabalho para me deixar sem emprego, né? Falo para os pais que a gente trabalha para no futuro a criança ser o mais independente possível e precisar de mim o menos possível, entendeu? Só que até a gente chegar lá, vai ter um caminho, né? No começo os passos vão ser um pouquinho menores, depois a gente vai dando passos maiores, vai se passando um pouco mais no segmento, e é importante que esse acompanhamento seja individualizado, sabe? Não vá pelo que deu certo para o seu vizinho, não vá pelo que deu certo para o seu primo, também não vá pelo que deu certo para o irmão da criança que talvez também esteja no espectro do autismo. Cada paciente é um, sabe? Cada paciente precisa de uma abordagem diferenciada. Na minha percepção, só assim que a gente vai conseguir chegar no melhor segmento possível para esses pacientes, no melhor desfecho possível. Perfeito. Bom, queria, acabando nosso tempo aqui já, queria já agradecer você, doutor Matheus, pela disponibilidade. O nosso espaço aqui, a gente sempre trazer profissionais com uma base acadêmica sólida, que trabalham com medicina baseada em evidência e que é da nossa confiança. Inclusive, imprudente, sempre que alguém pergunta de neuropediatra, eu já passo seu nome, porque eu sei da sua trajetória, sei que seus pacientes estão em boas mãos e aproveito também para deixar nosso espaço aqui sempre aberto no futuro para novas lives e conte conosco também para o que precisar. Eu agradeço bastante o espaço aí para a gente falar desse tema importante e precisando de mim, estou aqui à disposição, sabe? Se tiver alguma dúvida de algum caso, bom, estou aqui sempre à disposição e também às vezes ver você assim, te conheci como acadêmico, agora está quase um neurologista, já terminando a residência, quer dizer que eu estou ficando velho, né? Então isso também é complicado. Eu também quero agradecer ao doutor Matheus aí. Eu não o conheci ainda, já ouvi falar muito bem do doutor. E agradecer por essa aula, né? Essa live foi uma aula, aprendi muito hoje aqui. E a interação foi muito bacana, você vê que todo mundo perguntou. E deu para ver que você é um profissional muito dedicado, muito competente na sua área e muito atualizado, né? Isso é uma coisa que realmente a gente valoriza muito aqui no Papo de Neuro. Muito Ah, obrigado aí por ter topado esse convite e a gente espera poder te convidar outras vezes. não, pode chamar, pode chamar. Eu agradeço bastante aí. Combinado? E aí, pessoal, agradecer também quem esteve com a gente na live até agora. Pessoal que gostou, curte, compartilha com o pessoal que não assistiu. Em breve vai estar nas outras redes sociais aí. Boa Tchau, noite, pessoal. Até mais. tchau. Obrigado, boa noite.